Olha, não é de hoje que alguns grupos políticos tentam emplacar no Brasil a famosa terceira via, uma proposta de candidatura para as eleições presidenciais que fuja dessa polarização entre o presidente Lula do PT e o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Algumas pesquisas recentes trazem alguns dados interessantes e ao mesmo tempo conflitantes sobre isso. A maioria dos brasileiros, por exemplo, defende que Lula não dispute a reeleição em 2026. A maioria também defende que Bolsonaro abra mão de disputar as eleições e indique logo um nome para substituí-lo, já que ele está inelegível até 2030. Mas, ao mesmo tempo, quando confrontados com possíveis cenários eleitorais, os brasileiros se dividem entre Lula e Bolsonaro, e outros nomes têm dificuldade para emplacar uma candidatura competitiva. O papel da polarização nas eleições de 2026 é o tema do quadro Ponto de Vista de hoje. Agora na Jovem Pan News, Ponto de Vista. Para discutir esse tema, o RIC Notícias Opinião conversa com Edinaldo Ribeiro, professor de Ciência Política na Universidade Estadual de Maringá, vice-coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Representação e Legitimidade Democrática. Uma boa tarde para você, Edinaldo. Boa tarde. Nós também recebemos no RIC Notícias Opinião Roosevelt Arraes, que é advogado eleitoralista, doutor em Filosofia Política e Filosofia do Direito pela PUC Paraná, doutorando em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Paraná e membro do Instituto Mais Cidadania, que realiza as ações educacionais pela democracia. Uma ótima tarde, Roosevelt. Boa tarde, Edinaldo. Boa tarde, Camila, Rafaela. Boa tarde, ouvintes. Bom, já começo perguntando, sobre essa contradição. Afinal de contas, se o Brasil está cansado dessa divisão entre Lula e Bolsonaro, o que explica as pesquisas que mostram que a disputa sempre fica entre esses dois nomes, começando pelo Edinaldo? Bom, sob o ponto de vista da ciência política, o que nós sabemos a respeito do processo de polarização atualmente em curso no Brasil, a resposta é bem simples. A polarização no contexto brasileiro não é programática. A polarização não diz respeito a posicionamentos, a respeito de temas, assuntos, muito menos políticas públicas. A polarização no nosso contexto é de natureza afetiva. Ou seja, o que ocorre aqui, pelo menos é isso que as evidências empíricas sustentam, é uma adesão ou uma rejeição a pessoas, a lideranças específicas. Não há... daí a aparente contradição, Não há como uma terceira via programática interromper um processo de polarização que diz que diz respeito a afetos. Por isso que as pesquisas de intenção de voto atualmente continuam polarizando entre esses dois candidatos, porque eles é que nutrem os afetos, não é? Então, a explicação pode parecer paradoxal, mas é relativamente simples. Edinaldo, aqui a gente poderia interpretar aí, a partir dessa resposta, que seria muito do voto de rejeição. No caso, você vota, por exemplo, em Lula por rejeitar Bolsonaro, ou você vota em Bolsonaro por rejeitar Lula? As duas coisas, mas como eu acabei de dizer, tratam-se de afetos. A polarização no nosso contexto ela é afetiva. Então, pelo lado positivo e negativo, O voto, nesse contexto, ainda muito antes do processo eleitoral, ele tem se polarizado em termos de gostos e desgostos, As duas coisas têm um peso, em alguns casos, bastante equivalente, O desgostar de um e gostar de outro são faces de uma mesma moeda. Roosevelt Arraes, gostaria de primeiro ouvir a sua opinião sobre já essa resposta aqui que a gente acabou de ouvir do Edinaldo Ribeiro, mas também já o seu entendimento sobre esse cenário, O que explica essa polarização tão acentuada no Brasil? Bom, a gente passou de um processo de despolitização, de discussão sobre política, para um processo de hiperpolitização, especialmente a partir de 2013. E nós não tivemos um amadurecimento político suficiente para conduzir os conflitos que uma hiperpolitização pode produzir, Então, como o professor Edinaldo mesmo comentou, essa situação
dos afetos, né, e os que a gente pode falar de paixão e ódio mesmo, nesse sentido, essa hiperpolitização, ou seja, você discutir política em todos os âmbitos, inclusive na vida privada, etc., ela foi levada a esse nível de paixão. A política se tornou, inclusive, mais importante que uma amizade, e isso não foi resolvido e não foi curado ainda, né? Então, me parece que a gente ainda vive esse momento, né? Bom, eu vou pedir desculpa para o Roosevelt Arraes, que a gente está tendo um probleminha com a conexão dele. A gente vai refazer essa conexão e já retoma essa discussão aí mais aprofundada também com o Roosevelt Arraes. Enquanto isso, eu vou seguir aqui nesse debate com o nosso outro entrevistado, Edinaldo Ribeiro, que é professor de Ciência Política na Universidade Estadual de Maringá, vice-coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Representação e Legitimidade Democrática. Bom, como é que a gente pode separar, Edinaldo, o que é radicalismo em relação a ideias e a polarização em torno de personagens como Lula e Bolsonaro? Porque o que a gente percebe ao longo aí desses últimos anos, dessas últimas décadas, eu diria, aqui no Brasil, é que apesar desse desejo da população de se ter uma construção de uma terceira via, de se fugir desse cenário polarizado, no fim das contas, são essas figuras outsiders, vamos dizer assim, né, que é como Bolsonaro é visto, como Lula também lá no início da criação do PT era visto, que acabam despontando e ganhando a atenção do eleitor. Olha, sob o ponto de vista das evidências científicas que nós temos, não dá para falar de radicalização programática. Não há radicalização em termos populacionais sobre temas específicos, né? A maioria, para você ter uma ideia muito básica, a maioria dos brasileiros é majoritariamente favorável à intervenção estatal na economia. Para ficar num tema. Muito bem, então vamos seguir aqui enquanto a gente refaz a conexão também. Hoje a internet está um acontecimento à parte, né? Não está deixando a gente debater aqui a polarização com a audiência, mas eu vou seguir aqui conversando com o Roosevelt. Aqui é a Rafaela Moron. Roosevelt, tudo bem? E primeira pergunta que eu vou fazer é a seguinte, né? Muito se fala sobre essa questão do futuro da polarização, né? Já havia, tensionou com Bolsonaro e Lula, mas aí começam a surgir agora em 2025 várias pesquisas indicando questões distintas. A gente teve levantamentos que mostraram que 70% dos brasileiros, em tese, conforme essa pesquisa, continuariam polarizados e, ao mesmo tempo, pesquisas que mostram um suposto cansaço, não querem nem Lula e nem Bolsonaro. Qual é a leitura que a gente pode fazer, então, com tantos recortes diferentes sobre o tema da polarização? Camila Andrade, vou perguntar para você, porque a gente está sem a conexão com os nossos entrevistados. Pois é, né? A gente tenta sempre, Rafa, trazer inclusive esses especialistas para nortear aí esse entendimento, porque de fato há uma ciência por trás, né? A gente pode, por meio da análise das pesquisas que a gente tem, que demonstram inclusive algumas dessas contradições, mas não só de pesquisas numéricas, essas qualitativas também, tentar entender esse comportamento da população. A gente ouvia há pouco o Edinaldo falando sobre essa questão, por exemplo, da visão da população em relação à economia, de muitas vezes querer, assim, essa intervenção estatal na economia. Então, às vezes, aquilo que está ali no discurso político de uma figura nem sempre é, de fato, o desejo daquele eleitor, né? E essa falta de compreensão ou essa questão afetiva que foi trazida pelo Edinaldo também ali no início, faz com que você tenha essa escolha por uma ou outra figura. E, de fato, o que é muito curioso é que a população, apesar desse cansaço de um cenário polarizado, tende sim a escolher esses nomes que despontam, né, que são outsiders, que muitas vezes nem são nomes ali nativos da política, justamente porque há uma rejeição desse status quo, vamos dizer assim, né, do que já está posto ali e que se entende como uma velha política. Então, é bastante importante a gente ter a análise desses especialistas que se debruçam sobre esse tema, que estudam isso a fundo, para que a gente possa ter uma compreensão melhor do que é que acontece na nossa sociedade, até para pensar em soluções, né, em como a gente pode olhar para esse cenário e tentar encontrar aí meios de sair da polarização de fato, né? Inclusive, até entender se de fato o que a gente tem é uma polarização, porque para alguns analistas, e isso foi bastante ressaltado durante as últimas eleições em 2024, o Brasil sequer seria um país polarizado ao ponto que a gente imagina, né? Que a gente realmente cita ali. Vamos ver se a gente já consegue aqui a conexão
com os dois? Bom, que ótimo. A gente estava aqui tentando fazer uma interpretação do que a gente já tem de informação. Vou passar a palavra, então, para o Roosevelt Arraes, que estava sendo ali questionado, né, provocado pela Rafaela Moron, justamente nesse sentido das contradições, né? Como é que a gente pode explicar, de um modo geral, o que acontece aqui no nosso país? Somos ou não polarizados? Eu tenho essa percepção que sim, somos polarizados, não no sentido talvez radical, extremo de impossibilidade de acordos, mas estamos por um processo de intensificação de hiperpolitização, como ia dizendo, que nós saímos do momento de, vamos dizer ali, antes de 2013, em que a política era uma questão mas muito mais próxima durante o período eleitoral, e nós saímos, né, a partir de 2013, entramos num cenário efetivamente de questionamento da política, de inclusive dentro de famílias, grupos sociais, dentro de empresas, né? Então, as pessoas começaram a travar embates por questões políticas de maneira muito mais cotidiana e mais intensa, né? Então, a gente está passando ainda por esse processo de acentuado conflito. As pessoas talvez tenham diminuído a intensidade desse conflito, né, em alguma medida, né, mas ainda nós estamos nesse fluxo, não no sentido de polarização que poderia levar a uma guerra civil, não vejo isso, né, mas sim uma polarização ainda que gera rejeição, gera afeto, e esses dois polos, como o professor Edinaldo comentou, né, Lula e Bolsonaro, atraem essas paixões e ódios, inclusive no dia a dia do debate, né. E, Edinaldo, como é que a gente pode explicar isso? Você já falou aí sobre essa questão afetiva, eu vou trazer aqui mais um aspecto, né? O que a gente poderia enxergar de mudança de 2013 para cá, que foi o período citado ali pelo Roosevelt Arraes, que eu diria que é justamente essa maior participação das redes sociais no processo eleitoral, a nossa maior presença nesse espaço digital que, por conta do algoritmo, acaba criando ali uma bolha individual para cada indivíduo, né? Você acaba recebendo mais conteúdo daquilo que você indica que é ali o teu gosto e, de repente, você tá numa redoma ali de informação sobre aquele mesmo assunto e acaba não conseguindo mais conversar com o outro, né? Que tem a sua própria bolha. Como é que a gente faz para perfurar essas bolhas? De alguma forma, isso interfere nessa formação afetiva que as pessoas têm em torno de uma figura, de um nome político? Acho que você toca num ponto importante. As redes sociais tiveram um papel muito evidente no processo de polarização, principalmente essa polarização de natureza afetiva, que é o principal problema, essa principal versão aqui no nosso contexto brasileiro. Né? É preciso lembrar que a polarização em si não é um problema, tá, para a democracia. A polarização, ela inclusive é um processo quase que essencial à democracia, porque é através dela que posições políticas se formam e se diferenciam, ok? Então a polarização tanto no parlamento quanto entre a população é algo que faz parte do jogo democrático. O problema é quando a polarização ela deixa de ser programática, se torna tão afetiva que o outro passa a ser considerado como um adversário, um inimigo ou alguém que deve ser eliminado. Esse é o grande problema, tá? Se nós pensarmos qual a principal consequência negativa desse processo de polarização que ultrapassa o limite do saudável para a democracia é a disposição dos indivíduos que estão muito polarizados a inclusive abdicar das regras democráticas se for para derrotar, se for para vencer, se for para subjugar esse outro, que, como eu disse, passa a ser visto como um inimigo. Quando isso acontece, isso se torna realmente, o fenômeno da polarização se torna algo realmente preocupante. Agora, reverter isso é uma coisa extremamente difícil. Alguns experimentos feitos tanto nos Estados Unidos quanto em outros países, inclusive aqui no Brasil, mostram que despolarizar indivíduos é uma tarefa extremamente complicada. Exercícios feitos com despolarização presencial com pessoas que discordam totalmente entre si e ficam num experimento de final de semana inteiro dentro de uma sala dialogando, revelam poucos efeitos. Ou seja, o processo de polarização é algo que a gente tem que evitar a todo custo que ele se desenvolva. A despolarização é algo extremamente complicado. Edinaldo, pela sua fala aí, a gente entende que o Brasil, portanto, está nesse cenário de
polarização aí afetiva num nível, né, que já complica, inclusive, essa reversão. Gostaria de entender se hoje há espaço, na sua visão, para uma candidatura, portanto, de centro em 2026. Essa população que está polarizada, que indica ali que vota em Lula ou em Bolsonaro nas pesquisas eleitorais, apesar de dizer que gostaria de uma terceira via, de fato votaria numa terceira via se ela existisse? Olha, eu sou vice-coordenador de um instituto de pesquisa que acabou de produzir um conjunto de dados e, analisando essa semana mesmo, um dos pontos desse dado, eu descobri que os que não apoiam afetivamente, nem rejeitam afetivamente Lula e Bolsonaro, são 25% apenas do eleitorado. Ou seja, eu chamei eles de nem, porque não são nem bolsonaristas nem lulistas. Eles são 1/5 do eleitorado, ok? Que é a nossa amostra representativa da população brasileira eleitora. Então, uma candidatura de terceira via pode até focar nesses 25%, mas não é suficiente para viabilizar uma candidatura vitoriosa. Tá? E principalmente porque no Brasil, como eu já mencionei mais de uma vez aqui nessa nossa rápida conversa, a polarização não é de natureza programática, então não há o que um partido de centro oferecer para convencer os outros dois polos, porque esses dois polos não estão interessados em programas, né? A polarização, como eu disse, é afetiva. A única chance é que essa candidatura de centro, uma terceira via, consiga, de alguma maneira, alçar uma liderança com tamanho carisma que esses dois polos de afetos têm, né? O que é bastante difícil no atual cenário, né? Quem a gente pode pensar com possibilidade de mobilizar afetos e desafetos com a magnitude que Lula e Bolsonaro? Muito difícil pensar isso. Teria que ser alguém também com esse perfil, né, outsider, aí, com ideias que muitas vezes são disruptivas e a gente sabe que nem sempre benéficas de um modo geral para, inclusive, a sustentabilidade dessa democracia. Bom, a gente perdeu a conexão com o Roosevelt Arraes, a gente está aqui já se encerrando, mas fiquei muito curiosa sobre essa pesquisa, então eu vou estender aqui um pouquinho com você, Edinaldo. Você falou aí sobre esses 25% que seriam os nem, pessoas que de fato não estariam envolvidas emocionalmente com nenhum desses polos aí políticos aqui no Brasil. Eu gostaria de entender se nessa pesquisa a gente também consegue entender qual que é o teto que tem hoje o lulismo e o bolsonarismo, porque eventualmente dados são divulgados, mas também dados que são conflitantes se a gente for comparar uma pesquisa com outra, né? Então, de quantos % do eleitorado a gente está falando daquele bolsonarista que é fiel realmente, daquele petista que é fiel realmente? Veja, nós não estamos falando de voto aqui, tá? A distribuição de voto que nós captamos, a nossa pesquisa de campo foi feita em fevereiro deste ano. As nossas informações sobre votos são muito parecidas com o resultado das eleições passadas, porque nós perguntamos justamente em quem os indivíduos votaram na última eleição presidencial. Quando você vai para as variáveis de afeto, aí, tirando os nem, a amostra está praticamente dividida na metade. Ou seja, nós temos porções semelhantes de pessoas que nutrem sentimentos positivos e negativos pelos dois polos, né? Mas, novamente, estou falando de afeto, esse afeto pode não se converter em voto, né? Então a gente não pode associar diretamente. Mas como nós estamos falando de polarização afetiva nessa conversa, né? A amostra, tirando os 25 de nem, estão mais ou menos equivalentes. Bom, para quem está com a gente na audiência, o tema do ponto de vista de hoje é justamente o papel da polarização nas eleições de 2026. E para discutir esse tema, nós conversamos com o Edinaldo Ribeiro, que é professor de Ciência Política na Universidade Estadual de Maringá, vice-coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Representação e Legitimidade Democrática. Muito obrigada, Edinaldo, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Nós também ouvimos o Roosevelt Arraes, que é advogado eleitoralista, doutor em Filosofia Política e Filosofia do Direito pela PUC-Paraná, doutorando em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Paraná e membro do Instituto Mais Cidadania, que realiza ações educacionais pela democracia. Infelizmente, perdemos aqui a conexão com o Roosevelt Arraes. A internet não facilitou hoje o nosso debate, mas vocês conseguem aí ouvir parte dessa análise no nosso canal do YouTube. Olha, não é de hoje que alguns grupos políticos tentam emplacar no Brasil a famosa terceira via, uma proposta de candidatura para as eleições presidenciais que fuja dessa polarização entre o presidente Lula do PT e o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Algumas pesquisas recentes trazem alguns dados interessantes e ao mesmo tempo conflitantes sobre isso. A maioria
maioria dos brasileiros, por exemplo, defende que Lula não dispute a reeleição em 2026. A maioria também defende que Bolsonaro abra mão de disputar as eleições e indique logo um nome para substituí-lo, já que ele está inelegível até 2030. Mas, ao mesmo tempo, quando confrontados com possíveis cenários eleitorais, os brasileiros se dividem entre Lula e Bolsonaro, e outros nomes têm dificuldade para emplacar uma candidatura competitiva. O papel da polarização nas eleições de 2026 é o tema do quadro Ponto de Vista de hoje. Agora na Jovem Pan News, Ponto de Vista. Para discutir esse tema, o RIC Notícias Opinião conversa com Edinaldo Ribeiro, professor de Ciência Política na Universidade Estadual de Maringá, vice-coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Representação e Legitimidade Democrática. Uma boa tarde para você, Edinaldo. Boa tarde. Nós também recebemos no RIC Notícias Opinião Roosevelt Arraes, que é advogado eleitoralista, doutor em Filosofia Política e Filosofia do Direito pela PUC Paraná, doutorando em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Paraná e membro do Instituto Mais Cidadania, que realiza as ações educacionais pela democracia. Uma ótima tarde, Roosevelt. Boa tarde, Edinaldo. Boa tarde, Camila, Rafaela. Boa tarde, ouvintes. Bom, já começo perguntando, sobre essa contradição. Afinal de contas, se o Brasil está cansado dessa divisão entre Lula e Bolsonaro, o que explica as pesquisas que mostram que a disputa sempre fica entre esses dois nomes, começando pelo Edinaldo? Bom, sob o ponto de vista da ciência política, o que nós sabemos a respeito do processo de polarização atualmente em curso no Brasil, a resposta é bem simples. A polarização no contexto brasileiro não é programática. A polarização não diz respeito a posicionamentos, a respeito de temas, assuntos, muito menos políticas públicas. A polarização no nosso contexto é de natureza afetiva. Ou seja, o que ocorre aqui, pelo menos é isso que as evidências empíricas sustentam, é uma adesão ou uma rejeição a pessoas, a lideranças específicas. Não há... daí a aparente contradição, Não há como uma terceira via programática interromper um processo de polarização que diz que diz respeito a afetos. Por isso que as pesquisas de intenção de voto atualmente continuam polarizando entre esses dois candidatos, porque eles é que nutrem os afetos, não é? Então, a explicação pode parecer paradoxal, mas é relativamente simples. Edinaldo, aqui a gente poderia interpretar aí, a partir dessa resposta, que seria muito do voto de rejeição. No caso, você vota, por exemplo, em Lula por rejeitar Bolsonaro, você vota em por rejeitar Lula? As duas coisas, mas como eu acabei de dizer, tratam-se de afetos. A polarização no nosso contexto ela é afetiva. Então, pelo lado positivo e negativo, O voto, nesse contexto, ainda muito antes do processo eleitoral, ele tem se polarizado em termos de gostos e desgostos. As duas coisas têm um peso, em alguns casos, bastante equivalente. O desgostar de um e gostar de outro são faces de uma mesma moeda. Roosevelt Arraes, gostaria de primeiro ouvir a sua opinião sobre já essa resposta aqui que a gente acabou de ouvir do Edinaldo Ribeiro, mas também já o seu entendimento sobre esse cenário, O que explica essa polarização tão acentuada no Brasil? Bom, a gente passou de um processo de despolitização, assim, de discussão sobre política, para um processo de hiperpolitização, especialmente a partir de 2013. E nós não tivemos um amadurecimento político suficiente para conduzir os conflitos que uma hiperpolitização pode produzir, Então, como o professor Edinaldo mesmo comentou, essa situação dos afetos, e os que a gente pode falar de paixão e ódio mesmo, nesse sentido, essa hiperpolitização, ou seja, você discutir política em todos os âmbitos, inclusive na vida privada, etc., ela foi levada a esse nível de paixão. A política se tornou, inclusive, mais importante que uma amizade, ou que
E isso não foi resolvido e não foi curado ainda, né? Então, me parece que a gente ainda vive esse momento, né? Bom, eu vou pedir desculpa para o Roosevelt Arraes, que a gente está tendo um probleminha com a conexão dele. A gente vai refazer essa conexão e já retoma essa discussão aí mais aprofundada também com o Roosevelt Arraes. Enquanto isso, eu vou seguir aqui nesse debate com o nosso outro entrevistado, Edinaldo Ribeiro, que é professor de Ciência Política na Universidade Estadual de Maringá, vice-coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Representação e Legitimidade Democrática. Bom, como é que a gente pode separar, Edinaldo, o que é radicalismo em relação a ideias e a polarização em torno de personagens como Lula e Bolsonaro? Porque o que a gente percebe ao longo aí desses últimos anos, dessas últimas décadas, eu diria, aqui no Brasil, é que apesar desse desejo da população de se ter uma construção de uma terceira via, de se fugir desse cenário polarizado, no fim das contas, são essas figuras outsiders, vamos dizer assim, né, que é como o Bolsonaro é visto, como o Lula também lá no início da criação do PT era visto, que acabam despontando e ganhando a atenção do eleitor. Olha, sob o ponto de vista das evidências científicas que nós temos, não dá para falar de radicalização programática. Não há radicalização em termos populacionais sobre temas específicos, né? A maioria, para você ter uma ideia muito básica, a maioria dos brasileiros é majoritariamente favorável à intervenção estatal na economia. Para ficar num tema. Muito bem, então vamos seguir aqui enquanto a gente refaz a conexão também. Hoje a internet está um acontecimento à parte, né? Não está deixando a gente debater aqui a polarização com a audiência, mas eu vou seguir aqui conversando com o Roosevelt. Aqui é a Rafaela Moron. Roosevelt, tudo bem? E primeira pergunta que eu vou fazer é a seguinte, né? Muito se fala sobre essa questão do futuro da polarização, né? Já havia, tensionou com Bolsonaro e Lula, mas aí começam a surgir agora em 2025 várias pesquisas indicando questões distintas. A gente teve levantamentos que mostraram que 70% dos brasileiros, em tese, conforme essa pesquisa, continuariam polarizados e, ao mesmo tempo, pesquisas que mostram um suposto cansaço, não querem nem Lula e nem Bolsonaro. Qual é a leitura que a gente pode fazer, então, com tantos recortes diferentes sobre o tema da polarização? Camila Andrade, vou perguntar para você, porque a gente está sem a conexão com os nossos entrevistados. Pois é, né? A gente tenta sempre, Rafa, trazer inclusive esses especialistas para nortear aí esse entendimento, porque de fato há uma ciência por trás, né? A gente pode, por meio da análise das pesquisas que a gente tem, que demonstram inclusive algumas dessas contradições, mas não só de pesquisas numéricas, essas qualitativas também, tentar entender esse comportamento da população. A gente ouvia há pouco o Edinaldo falando sobre essa questão, por exemplo, da visão da população em relação à economia, de muitas vezes querer, assim, essa intervenção estatal na economia. Então, às vezes, aquilo que está ali no discurso político de uma figura nem sempre é, de fato, o desejo daquele eleitor, né? E essa falta de compreensão ou essa questão afetiva que foi trazida pelo Edinaldo também ali no início, faz com que você tenha essa escolha por uma ou outra figura. E, de fato, o que é muito curioso é que a população, apesar desse cansaço de um cenário polarizado, tende sim a escolher esses nomes que despontam, né, que são outsiders, que muitas vezes nem são nomes ali nativos da política, justamente porque há uma rejeição desse status quo, vamos dizer assim, né, do que já está posto ali e que se entende como uma velha política. Então, é bastante importante a gente ter a análise desses especialistas que se debruçam sobre esse tema, que estudam isso a fundo, para que a gente possa ter uma compreensão melhor do que é que acontece na nossa sociedade, até para pensar em soluções, né, em como a gente pode olhar para esse cenário e tentar encontrar aí meios de sair da polarização de fato, né? Inclusive, até entender se de fato o que a gente tem é uma polarização, porque para alguns analistas, e isso foi bastante ressaltado durante as últimas eleições em 2024, o Brasil sequer seria um país polarizado ao ponto que a gente imagina, né? Que a gente realmente cita ali. Vamos ver se a gente já consegue aqui a conexão com os dois. Bom, que ótimo. A gente estava aqui tentando fazer uma interpretação do que a gente já tem de informação. Vou passar a palavra então para o Roosevelt Arraes, que estava sendo ali
questionado, né, provocado pela Rafaela Moron, justamente nesse sentido das contradições, né? Como é que a gente pode explicar, de um modo geral, o que acontece aqui no nosso país? Somos ou não polarizados? Eu tenho essa percepção que sim, somos polarizados, não no sentido talvez radical, extremo de impossibilidade de acordos, mas estamos por um processo de intensificação de hiperpolitização, como ia dizendo, que nós saímos do momento de, vamos dizer ali, antes de 2013, em que a política era uma questão muito mais próxima durante o período eleitoral, e nós saímos, né, a partir de 2013, entramos num cenário efetivamente de questionamento da política, de inclusive dentro de família, grupos sociais, dentro de empresas, né? Então, as pessoas começaram a travar embates por questões políticas de maneira muito mais cotidiana e mais intensa, né? Então, a gente está passando ainda por esse processo de acentuado conflito. As pessoas talvez tenham diminuído a intensidade desse conflito, né, em alguma medida, né, mas ainda nós estamos nesse fluxo, não no sentido de polarização que poderia levar a uma guerra civil, não vejo isso, né, mas sim uma polarização ainda que gera rejeição, gera afeto, e esses dois polos, como o professor Edinaldo comentou, né, Lula e Bolsonaro, atraem essas paixões e ódios, inclusive no dia a dia do debate, né. E, Edinaldo, como é que a gente pode explicar isso? Você já falou aí sobre essa questão afetiva, eu vou trazer aqui mais um aspecto, né? O que a gente poderia enxergar de mudança de 2013 para cá, que foi o período citado ali pelo Roosevelt Arraes, que eu diria que é justamente essa maior participação das redes sociais no processo eleitoral, a nossa maior presença nesse espaço digital que, por conta do algoritmo, acaba criando ali uma bolha individual para cada indivíduo, né? Você acaba recebendo mais conteúdo daquilo que você indica que é ali o teu gosto, e de repente você tá numa redoma ali de informação sobre aquele mesmo assunto e acaba não conseguindo mais conversar com o outro, né? Que tem a sua própria bolha. Como é que a gente faz para perfurar essas bolhas? De alguma forma, isso interfere nessa formação afetiva que as pessoas têm em torno de uma figura, de um nome político? Acho que você tocou num ponto importante. As redes sociais tiveram um papel muito evidente no processo de polarização, principalmente essa polarização de natureza afetiva, que é o principal problema, a principal versão aqui no nosso contexto brasileiro. Né? É preciso lembrar que a polarização em si não é um problema, tá, para a democracia. A polarização, ela inclusive é um processo quase que essencial à democracia, porque é através dela que posições políticas se formam e se diferenciam, ok? Então a polarização tanto no parlamento quanto entre a população é algo que faz parte do jogo democrático. O problema é quando a polarização ela deixa de ser programática, se torna tão afetiva que o outro passa a ser considerado como um adversário, um inimigo ou alguém que deve ser eliminado. Esse é o grande problema, tá? Se nós pensarmos qual a principal consequência negativa desse processo de polarização que ultrapassa o limite do saudável para a democracia é a disposição dos indivíduos que estão muito polarizados a inclusive abdicar das regras democráticas se for para derrotar, se for para vencer, se for para subjugar esse outro, que, como eu disse, passa a ser visto como um inimigo. Quando isso acontece, isso se torna realmente, o fenômeno da polarização se torna realmente preocupante. Agora, reverter isso é uma coisa extremamente difícil. Alguns experimentos feitos tanto nos Estados Unidos quanto em outros países, inclusive aqui no Brasil, mostram que despolarizar indivíduos é uma tarefa extremamente complicada. Exercícios feitos com despolarização presencial com pessoas que discordam totalmente entre si e ficam num experimento de final de semana inteiro dentro de uma sala dialogando, revelam poucos efeitos. Ou seja, o processo de polarização é algo que a gente tem que evitar a todo custo que ele se desenvolva. A despolarização é algo extremamente complicado. Edinaldo, pela sua fala aí, a gente entende que o Brasil, portanto, está nesse cenário de polarização aí afetiva num nível, né, que já complica, inclusive, essa reversão. Gostaria de entender se hoje há espaço, na sua visão, para uma candidatura, portanto, de centro em 2026. Essa população que
está polarizada, que indica ali que vota em Lula ou em Bolsonaro nas pesquisas eleitorais, apesar de dizer que gostaria de uma terceira via, de fato votaria numa terceira via se ela existisse? Olha, eu sou vice-coordenador de um instituto de pesquisa que acabou de produzir um conjunto de dados e, analisando essa semana mesmo, um dos pontos desse dado, eu descobri que os que não apoiam afetivamente, nem rejeitam afetivamente Lula e Bolsonaro são 25% apenas do eleitorado. Ou seja, eu chamei eles de nem, porque não são nem bolsonaristas nem lulistas. Eles são 1/5 do eleitorado, ok? Que a nossa amostra representativa da população brasileira eleitora. Então, uma candidatura de terceira via pode até focar nesses 25%, mas não é suficiente para viabilizar uma candidatura vitoriosa. Tá? E principalmente porque no Brasil, como eu já mencionei mais de uma vez aqui nessa nossa rápida conversa, a polarização não é de natureza programática, então não há o que um partido de centro oferecer para convencer os outros dois polos, porque esses dois polos não estão interessados em programas, né? A polarização, como eu disse, é afetiva. A única chance é que essa candidatura de centro, uma terceira via, consiga, de alguma maneira, alçar uma liderança com tamanho carisma que esses dois polos de afetos têm, né? O que é bastante difícil no atual cenário, né? Quem a gente pode pensar com possibilidade de mobilizar afetos e desafetos com a magnitude que Lula e Bolsonaro? Muito difícil pensar isso. Teria que ser alguém também com esse perfil, né, outsider, aí, com ideias que muitas vezes são disruptivas e a gente sabe que nem sempre benéficas de um modo geral para, inclusive, a sustentabilidade dessa democracia. Bom, a gente perdeu a conexão com o Roosevelt Arraes, a gente está aqui já se encerrando, mas fiquei muito curiosa sobre essa pesquisa, então eu vou estender aqui um pouquinho com você, Edinaldo. Você falou aí sobre esses 25% que seriam os nem, pessoas que de fato não estariam envolvidas emocionalmente com nenhum desses polos aí políticos aqui no Brasil. Eu gostaria de entender se nessa pesquisa a gente também consegue entender qual que é o teto que tem hoje o lulismo e o bolsonarismo, porque eventualmente dados são divulgados, mas também dados que são conflitantes se a gente for comparar uma pesquisa com outra, né? Então, de quantos % do eleitorado a gente está falando daquele bolsonarista que é fiel realmente, daquele petista que é fiel realmente? Veja, nós não estamos falando de voto aqui, tá? A distribuição de voto que nós captamos, a nossa pesquisa de campo foi feita em fevereiro deste ano. As nossas informações sobre votos são muito parecidas com o resultado das eleições passadas, porque nós perguntamos justamente em quem os indivíduos votaram na última eleição presidencial. Quando você vai para as variáveis de afeto, aí, tirando os nem, a amostra está praticamente dividida na metade. Ou seja, nós temos porções semelhantes de pessoas que nutrem sentimentos positivos e negativos pelos dois polos, né? Mas, novamente, estou falando de afeto, e esse afeto pode não se converter em voto, né? Então a gente não pode associar diretamente. Mas como nós estamos falando de polarização afetiva nessa conversa, né? A amostra, tirando os 25 de nem, são mais ou menos equivalentes. Bom, para quem está com a gente na audiência, o tema do ponto de vista de hoje é justamente o papel da polarização nas eleições de 2026. E para discutir esse tema, nós conversamos com Edinaldo Ribeiro, que é professor de Ciência Política na Universidade Estadual de Maringá, vice-coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Representação e Legitimidade Democrática. Muito obrigada, Edinaldo, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Nós também ouvimos o Roosevelt Arraes, que é advogado eleitoralista, doutor em Filosofia Política e Filosofia do Direito pela PUC-Paraná, doutorando em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Paraná e membro do Instituto Mais Cidadania, que realiza ações educacionais pela democracia. Infelizmente, perdemos aqui a conexão com o Roosevelt Arraes. A internet não facilitou hoje o nosso debate, mas vocês conseguem aí ouvir parte dessa análise no nosso canal do YouTube.